Olá, tudo bom, amigos? Meu nome é Rodrigo Lupino Assad, eu sou reumatologista do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto e vou estar hoje participando aqui do 11º episódio do ReumaCast, o podcast da Sociedade Paulista de Reumatologia. A cada edição você vai acompanhar os hot topics que permitem a atuação do reumatologista e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o uso de biosimilares nas doenças reumáticas. Vamos fazer hoje e um próximo episódio a respeito desse tema que está impactando o nosso dia a dia na reumatologia. Para me acompanhar nessa conversa, tenho a grande honra de receber 3 colegas, grandes amigos da reumatologia, que estão bastante a par do tema. Vou começar apresentando o Dr. Marcos Renato de Assis, que é professor da Faculdade de Medicina de Assis, de Marília, editor da revista brasileira, que hoje a gente chama Advanced in Rheumatology. Oi, pessoal, um prazer grande estar aqui. Vamos falar sobre um assunto que já é realidade, já tem aparecido nas nossas vidas em diversos setores. Precisamos esclarecer esse negócio aí. Também aqui com a gente está o Dr. Valderílio Feijó, reumatologista e professor da Universidade Federal do Paraná. Além disso, é um grande músico, faz cerveja, segundo alguns colegas, ele é quântico. E sobre o tema de biosimilar, é um dos, talvez um dos primeiros a falar sobre o tema e um dos grandes especialistas do país. Seja muito bem-vindo, professor Valderílio. Olá, Rodrigo, antes de qualquer consideração, né, um prazer estar aqui com vocês, né, para falar de um tema que me é muito caro, relevante, que a gente já discute há muitos anos. E aí esse convite do ReumaCast veio muito a calhar, assim, veio muito ao encontro, né, daquilo que a gente vem esclarecendo em termos de educação. Também aqui com a gente um caríssimo colega, Dr. Júlio César Bertassini, um colega reumatologista e que também faz os seus estudos em economia de saúde, um grande colega já de longa data que a gente trabalha junto. Olá, Rodrigo. Olá, Marcos. Olá, Valderílio. Prazer estar aqui com vocês hoje para discutir esse tema de biosimilares que cada vez mais vai estar aí no nosso cotidiano e a gente já vinha falando há alguns anos, né? Acho que agora a gente vai mergulhar de cabeça mesmo e vai fazer parte da vida, do dia a dia de todos os reumatologistas. Começando aqui o nosso podcast, né, o ReumaCast, a gente vai falar primeiro sobre algo meio regulatório, né, sobre os biosimilares e que está impactando aí no nosso dia a dia. A primeira pergunta que eu acho que é válida para os 3 é: por que existem os biosimilares? Para que existem os biosimilares? Essa mesma pergunta você vai fazer: por que existe Colgate, por que existe Colinos, a pasta Colinos, Colgate? É simplesmente por uma questão mercadológica, né? Por uma questão de competitividade de mercado, né? E isso acontece na indústria farmacêutica também, no qual, quando você tem o que a gente chama de expiração de patente, né? Você pode ter um competidor, uma cópia daquela molécula. Só que nesse caso aqui a gente está vendo toda essa questão que muito robusta, regulatória, que não é igual aos genéricos, mas a finalidade é a mesma, é você diminuir custo, aumentar a competitividade entre essas moléculas, diminuindo o custo, ampliar o acesso de pacientes às terapias biológicas, no nosso caso, aos anticorpos monoclonais, especialmente proteínas de fusão. Marcos, a função do biosimilar é melhorar o acesso ou é diminuir o custo? Historicamente, a gente discute pouco a questão de custo em saúde, né? E que, obviamente, está ligado com a acessibilidade. E nós temos o recurso dos biológicos, que causou uma revolução em diversas áreas da reumatologia, em diversos campos. E depois a gente começou a se deparar com o problema de como dispor de um tratamento de custo elevado para uma quantidade crescente de pessoas, tendo em vista que na nossa área são usos crônicos, né? São por vários anos. Então, a gente precisa começar a criar alternativas, não só alternativas como novas opções de medicamento, mas, entre aspas, os mesmos medicamentos, mas com uma questão de acessibilidade e custo muito mais facilitada, desde que isso guarde a segurança que a gente sempre deseja, acompanhando a eficácia, né? O custo em saúde, ele com certeza impacta na nossa vida, não só como cidadão, mas também como médico. E a ideia do biosimilar é reduzir esse custo, e como o Marcos falou, e o Valderílio também, é meio que junto, custo e acesso, né? Você diminui o custo, potencialmente você aumenta o acesso.
Como é que você, não só como reumatologista, mas como estudioso de saúde, vê essa história do custo? Porque eu vou pegar o exemplo que o Dr. Valderilho falou, do Colinos e Colgate, que entrega a idade, né? Porque os mais novos não vão saber o que é Colinos. Hoje chama Sorriso, a pasta que antigamente chamava Colinos. Mas, enfim, essas duas marcas de pasta de dente, ou as várias marcas que a gente tem aí de biosimilares, você acha que isso é algo mais mercadológico ou é realmente algo que vai reduzir o custo e melhorar o nosso acesso? A questão do custo em saúde, né, como o Marcos Renato colocou, é uma preocupação que já vem de décadas já, né? Então, e a incorporação das novas tecnologias, e para cada vez mais doenças com mais indicações, isso vai colocando uma pressão cada vez maior em quem paga a conta, né? Seja ele público, seja privado. E aí, obviamente, como todo produto que começa a ter concorrentes, né? Então você não ter a exclusividade do mercado faz com que você possa... você também vai tender a baixar o preço, né? Então, o biosimilar tem uma questão do custo, ele é mais barato porque ele não tem a complexidade do desenvolvimento das etapas de estudo e do que ficou pelo caminho que um originador tem. Então, ele consegue ser desenvolvido de uma maneira mais barata e aí chega mais barato no mercado final. Então, com isso, sem dúvida, como os nossos pacientes, né, já foi falado, né, fazem tratamentos por longos períodos, eles vão usar por muito tempo, a tendência é que um tratamento com biosimilar seja mais barato. E isso traga uma melhora do acesso. O que no Brasil a gente tem algumas particularidades, principalmente no sistema público, né? Então, a compra centralizada de imunobiológicos pelo Ministério da Saúde já derrubou bastante o preço aqui dos originadores. Tanto que hoje, no nosso acesso, a gente já vê uma dança das cadeiras, né? Então, o etanercept já foi originador, passou um tempo sendo biosimilar, agora ele voltou a ser o originador que o Ministério compra também. Então, não necessariamente o biosimilar, dependendo da agressividade que principalmente o gestor público tem, ele vai sair mais barato, né? Então, pensando que os nossos originadores, o Ministério já compra aí com 70%, 80% de desconto. Mas no serviço privado, sem dúvida, né, os preços de tabela dos biosimilares tendem a ser bem menores do que os dos originadores. Interessante, né? Porque... na verdade, o grande ganho, então, na redução do custo é porque talvez seja essa competitividade, né? Você deixando de ter uma única opção, você tem uma competitividade maior e a gente tem uma redução de custos. E aí, como vocês disseram, por consequência, um maior acesso. Agora, esse custo de desenvolvimento, ele é bastante colocado, e aí eu vou perguntar para o Valderilho, que tem uma empresa que estuda esse tipo de coisa, esse custo, ele realmente é tão alto, professor Valderilho? Desenvolver um remédio é caro demais? Desenvolver vacina, remédio, essas coisas, é caro demais? Olha, desenvolver um remédio que funcione, molécula pequena ou biológica, é sempre muito caro. Não é fácil, não é de uma hora para outra. Eu queria só fazer 2 comentários, né? O primeiro é que a gente não pode falar em complexidade, que os biosimilares são menos complexos. Eles não são menos complexos, eles são tão complexos quanto os produtos inovadores. O que acontece é que nas vias de desenvolvimento desse produto, você tem um menor custo. Isso sim, isso está correto, porque existe uma via regulatória abreviada, né? Mas se você for olhar para a parte analítica, é muito robusta, é muito cara a parte analítica de um biosimilar. Eles são tudo comparado, coisa que os inovadores não fazem. A molécula per se, os dados dela, biológico, físico-químico, não se compara nada. Aqui não, você tem dezenas de técnicas que isso encarece, né? Essa parte inicial. E tem pesquisa e desenvolvimento para biosimilar. Não é fácil você chegar até um biosimilar. Você não tem acesso lá ao banco master da empresa de inovação. Aquilo você pode ter acesso a todos os outros processos, mas aquela modificação genética específica você não tem. Então, às vezes, você acaba desenvolvendo, por exemplo, no caso de hormônio de crescimento, você tem um hormônio de crescimento que é desenvolvido em Escherichia coli e o hormônio de crescimento desenvolvido em Saccharomyces cerevisiae. Claro que não se aplica para os monoclonais, porque daí as células são um pouco mais complexas. Mas só para mostrar que você pode chegar por uma célula diferente, uma fábrica diferente, né?
desde que ela tenha a mesma complexidade para produzir, porque você não tem acesso àquele banco master, aquela célula master, aquelas modificações. Então, não podemos falar em menos complexidade. Eu acho um erro quando a gente discute e fala os biosimilares são menos complexos. Não são. Eles são mais baratos por causa das vias regulatórias abreviadas. Por exemplo, você não precisa desenvolver todos os ensaios clínicos que um produto de referência tem que desenvolver. Então, se faz um estudo de fase 1 e fase 3, está completo. Entendeu? E muitas vezes você não precisa estudar em mais do que um estudo pivotal, em mais do que uma doença. Isso fica notório, porque aí você tem realmente... E nunca vai chegar naquela queda absurda, grande, né, que a gente vê com um produto genérico, né? Se cair 90% do preço. E outra coisa, né, quando a gente fala competitividade, estamos falando de reserva de mercado. Toda vez que você só tem um competidor, ele coloca o preço que quiser, cara. E assim foram com os biológicos. Assim, a indústria farmacêutica, até alguns anos atrás, estava muito tranquila, porque não havia competição. Então, você veja a modificação que houve nesse cenário hoje, né, com dezenas de moléculas novas chegando aí, estamos vendo uma segunda onda que é bem grande. Então, só para mostrar que eu acho que a gente tem que pôr em perspectiva isso também, né? Falar da complexidade e na questão do custo. E tem aquela frase, Valderílio, aquela frase, né, que todo mundo às vezes resume, né, de que para biológico, para biosimilar, o produto é o processo, né? E a complexidade de produção é a mesma, então não adianta lá você ter a mesma sequência, né, dos aminoácidos, tudo igualzinho, que você não pode ter uma coisa lá no final que não funciona se o processo todo de produção não funcionar, né? Essa história do processo é o produto, né, ela não surgiu com os biosimilares, surgiu bem antes, né, com aquele caso do Eprex, que é uma molécula de referência, uma eritropoetina, né? Toda essa história que você já sabe aí com o desenvolvimento de anemia de células puras, células vermelhas puras, né? Aí isso se aplicou e aí criou-se esse mito. Porque se mudar o processo lá do biosimilar, pode ser que vai impactar muito no produto e isso pode ser um problema de segurança. Uma coisa que não foi comprovada até hoje, porque não existiu nenhum problema de segurança até esse momento, com 15 anos vindo para o 16º ano já de biosimilares nos mercados globais, né? Todos os relatos que tem de grandes agências, os biosimilares têm sido completamente seguros, desde análogos de hormônios, são proteínas menos complexas, até os monoclonais, as proteínas de fusão. Mas essa história do processo produto começou com o produto de referência, ela se extrapola, tem um fundo de verdade nisso tudo, claro. Né? No caso do Eprex, não foi nem o processo, foi lá um estabilizador no finalzinho da produção que mudou. Mas é um fato isso mesmo, isso é uma regra que se aplica em biotecnologia, né? Dada a complexidade do processo de produção. Acho que a ideia é de que a complexidade da molécula, sem dúvida nenhuma, e do processo de produção, ela é muito grande, mas a complexidade regulatória e a complexidade de você passar pelas fases de estudos, que é muito caro, porque você tem que pagar o investigador, você tem que pagar os pacientes, você tem que pagar uma monitorização que acaba sendo maior, né? E aí esse maior, às vezes, é traduzido como uma complexidade, mas realmente é semântico, né? Dizer o que é mais complexo. É mais complexo você inventar uma molécula ou é mais complexo você copiá-la de uma forma eficaz, eficiente, que vá funcionar? Rodrigo, você está falando da complexidade, como essas complexidades elas ficam imbricadas, né? Existe a complexidade do processo da medicação, a aprovação do medicamento, existe a da regulamentação, que acho que no Brasil a gente já discutimos bastante a esse respeito, já tivemos alguns problemas com posicionamentos diferentes, né, do que a sociedade propunha, a Anvisa. E temos também uma outra complexidade que eu até trato separado, que é a de logística, né? Distribuição do produto e das negociações com as fontes que dispensam, né? Principalmente daí no mercado privado, que acho que a gente vai ter chance de discutir em mais detalhes. Mas são várias complexidades reunidas aí, né? Só colocar em perspectiva, né, que talvez para o público aí que não está muito afeito à questão do tema, para você desenvolver uma molécula biológica, né? Quanto tempo leva para desenvolver uma molécula biológica? Em média, isso leva 10 a 12 anos, entre você desenvolver uma molécula, fazer todos os ensaios pré-clínicos, fazer os estudos toxicológicos que isso requer,
fazer todo o desenvolvimento clínico disso, e é uma fase uma atrás da outra, né? Se falhar, perdeu, né? Vai para outra, você não consegue avançar, você partir para outra molécula, não deu. E um biosimilar, isso leva de 5 a 7 anos, então é muito tempo também. Uma empresa não desenvolve um biosimilar assim muito rápido, né? É mais curto por causa essas vias, especialmente de ensaios clínicos, mas tem toda essa complexidade. Só para a gente botar em perspectiva, alguém voltando nessa questão da complexidade, né? E aí o Marco tocou num ponto muito importante, que é o ponto regulatório, né? Uma das coisas que os biosimilares fizeram foi de trazer uma regulação própria, né? Vocês imaginam o que é você construir uma regulação para mostrar que uma molécula biológica é equivalente a outra. Isso demorou anos, não foi uma coisa também muito rápida. A Europa começou discutindo em 2001, 2002, só foram ter um draft em 2005 e botar em place a regulação em 2006. Cara, foram 4 anos para você poder chegar e aprovar um produto. E a regulação vai evoluindo, né? De forma que a gente está vendo outras coisas que a gente considerava meio mito no passado acontecendo hoje. Por exemplo, você tem um biosimilar de uma molécula que é endovenosa e ele ser subcutâneo, né? Como a gente está vendo na Europa, o caso lá do CTP-13, né? O Remsima, que você já tem agora uma molécula subcutânea aprovada na Europa, na União Europeia. E não existe subcutâneo do infliximab, né? O infliximab é endovenoso, ponto final. E outras considerações que estão sendo colocadas aí, né, que a gente pode discutir mais lá para frente, que tem a ver com novos desenvolvimentos científicos na área de reconhecimento de moléculas complexas pelo nosso sistema imunológico. Algo que eles colocam, talvez, aí como o tal do biobetter, né? O biosimilar, que ele passa a ser melhor do que o originador, né? Não, o biobetter não tem nada a ver com biosimilar. O biobetter é o produto de referência melhorado. Não tem nada a ver com biosimilar, porque o biosimilar é a mesma célula master, só que você vai melhorar esse produto ou no processo de desenvolvimento dele, ou no device, alguma coisa que vai melhorar a eficácia e segurança desse produto, de alguma forma. Mas é o mesmo. Quando a gente fala de biosimilar, nós estamos falando de 2 fontes diferentes, 2 células completamente diferentes fazendo produtos equivalentes, não são nem iguais, são produtos equivalentes. Por isso que a gente não fala, biosimilar não é biobetter, biosimilar é biosimilar. Talvez, que a gente fala assim, alguém fala assim, tem um bio melhorado, mas o bio melhorado não tem por que você fazer todo esse exercício de comparação para você dizer, né? Comparar cabeça com cabeça. Você vai ver se ele é bio melhorado mesmo lá no ensaio clínico, mas você não tem que mostrar que a sequência de aminoácidos, as alterações pós-traducionais são muito parecidas. Isso não precisa para um biobetter, né? Então é só para mostrar que a gente já tem biobetter, que o pessoal confunde. Porque se fosse assim, a gente ia considerar muitos biosimilares que a gente tem hoje como biobetters. Se você olhar no perfil de segurança de alguns biosimilares, mesmo nos estudos pivotais, às vezes eles estão um pouquinho melhorados. E a União Europeia já aceita isso, que o perfil de um biosimilar, na segurança, ele possa ser um pouco melhor do que o do produto de referência. Essa é uma discussão muito recente que está acontecendo também com os reguladores na Europa. E aí, Valderílio, aproveitando esse gancho só e para trazer uma sessão mito ou verdade aqui, né? Às vezes a gente ouve falar também assim, não, mas o adalimumab de hoje não é o adalimumab lá de quando ele foi desenvolvido no começo dos anos 2000. Ele seria um biosimilar dele mesmo, então, porque mudou muito o processo? Né? Acho que a gente já meio sabe que não, porque a célula originadora é igual. O que você diria pra gente aí? Ô, Júlio, essa questão que você colocou eu acho super importante, cara. Por quê? Porque a gente não pode falar de biosimilar para uma molécula de referência. Ele não pode ser o biosimilar dele mesmo, porque o branco master é o mesmo. Quando você fala de biosimilar, as células master são diferentes. Então é um erro regulatório, é um erro de conceitual você falar que o produto de referência é um biosimilar dele mesmo. Porque você está falando da mesma célula master, né? E vai acontecer esses shifts, drifts, que são alterações. A célula viva é uma máquina, ela vai, de alguma forma, em algum momento, vai ter uma alteração lá que pode... Certamente o que a gente vê hoje nos produtos que estão aí há 20 anos não são exatamente iguais, a gente já deve ter essas diferenças, esses viés que foram acontecendo ao longo do tempo. Mas sempre tem como você mostrar uma equivalência. Aliás, o exercício de biosimilaridade, ele sai de um exercício de comparação de moléculas de referência ao longo do tempo, porque os produtos de referência também têm que mostrar para as agências reguladoras que os lotes de fabricação eles estão de acordo com mais ou menos dentro de uma faixa de 80% a 120% de equivalência ao lote inicialmente aprovado pela agência regulatória. Não importa se isso já tem 10 anos, 15 anos.
Então, só para mostrar que essa também é uma outra dúvida conceitual que a gente vê sendo discutida, mas que a gente não deve tomar isso dentro desse conceito, porque o conceito é diferente. Ô, Valderílio, deixa eu aproveitar, porque eu já ouvi essa pergunta. O pessoal fala assim, bom, essas moléculas originais, por diversas vezes, passam por modificações, essas que o Júlio falou, mas o laboratório assume que ele vai fazendo testes seguidos e garantindo que há uma certa comparabilidade e desempenho em relação à molécula ela própria. E aí vem aquela discussão, até no sentido de falar, bom, será que o biosimilar é tão confiável quanto? Muita gente pergunta, mas o biosimilar passa por esse mesmo processo ao longo dos anos? Depois que ele foi aprovado como biosimilar, o laboratório também tem esse compromisso de ficar checando se não há alterações? Isso é um compromisso que o laboratório tem, que aí tem a ver com a farmacovigilância, né? Que é depois o pós-marketing desse produto. Inclusive, a farmacovigilância tem que ser tão robusta quanto aquela para o produto de referência. E essa farmacovigilância ela é feita não com a molécula que foi aprovada, no caso do biosimilar, é com o produto de referência. Então, ele tem que ir provando ao longo do tempo que ele continua sendo biosimilar. Isso aí varia muito o tempo e tal, depende da agência, né? A Anvisa tem, dentro das normativa, né, da regulação da RDC 55/2010, que é essa que está para biosimilar, os dispositivos que os fabricantes de biosimilares têm que cumprir ao longo do tempo. Além de ter um programa de farmacovigilância robusto, né, de fazer rastreamento adequado, coleta de informações, etc., ainda tem toda essa comparabilidade lote a lote que eles têm que provar que ele não... Porque é muito assim, notório, né? A gente vai reconhecer que essas moléculas podem chegar a um tempo que elas se separam tanto, né, na natureza, que talvez lá daqui a 50 anos elas não sejam biosimilares. Então você tem que ir sempre comparando para elas ter que continuar mostrando essa biosimilaridade. E veja como é complexa a questão. Elas são biosimilares. Nós estamos falando sempre da biosimilaridade entre um biosimilar 1 e o produto de referência. E quando a gente compara com os outros biosimilares, a gente não tem esse tipo de comparação. Um biosimilar 1 não deve se comparar a um 2, não deve se comparar ao 3, embora eles sejam todos comparados com o produto de referência. Aí deixa esse ambiente mais complexo. Biocreep, né? Você vai testando e o biosimilar do outro biosimilar, quando você vê, você já perdeu a noção de comparabilidade com o original, né? Eu diria que isso sim é bastante complexo, não tem dúvida. A gente estava falando sobre o que é complexo, isso é complexo. Você compara dois que são comparáveis e com o terceiro você não tem que comparar. Falando em coisas complexas, a gente tem dois pontos que vocês citaram aí, en passant, e que eu acho que a gente precisa conversar, né? Um, o regulatório, e o outro, a farmacovigilância. E isso implica também em dois outros pontos que a gente vai transitar, que é a tal da transferência de tecnologia, ou as chamadas PDPs, aí a gente entra também, vamos passar por biomanguinhos, e junto com isso tem troca indiscriminada, intercambiabilidade, tudo entra nessa parte regulatória e de farmacovigilância. Então, vamos na parte regulatória primeiro. As regulações, elas são diferentes entre a agência europeia, a agência americana e a agência brasileira. Elas são todas confiáveis na visão de vocês três? Eu não concordo que essas regulações são tão diferentes, não, Rodrigo. Elas são muito parecidas, sabe? Por exemplo, um outro conceito, por exemplo, o americano fala de potência, coisa que o europeu não fala, né? O americano criou uma regulação adicional para a intercambiabilidade, a União Europeia não fez isso. O EMA, ele deixou para os países, não é que não seja regulado, cada país regula, né, no seu ambiente. Ele só não quis regular porque é notório que na União Europeia as jurisdições são, às vezes, muito diferentes, né? A natureza de compra desses produtos na Europa chega a ser... Assim, tipo, compra centralizada na Escandinávia, mas se você olhar, por exemplo, na Espanha, Itália, Alemanha, França, são grandes hospitais que compram para regiões específicas. Então, não tem como você regulamentar isso para a União Europeia. Então, ela deixou para os países membros. E o Brasil, se você olhar a regulação específica, a via regulatória da comparabilidade, ela é igualzinha à europeia, cara. É a mesma coisa. Ela tem todo o dossiê de molécula, os estudos que tem que mostrar, as técnicas analíticas ortogonais de comparação, os ensaios, tudo isso ela é muito... O que é diferente são algumas especificidades, por exemplo, a via individual que não serve para biosimilar, não para esse biosimilar que nós estamos falando aqui.
Então, essas regulações elas são muito, muito, muito parecidas nesse aspecto de você comprovar a biosimilaridade. Mas e no aspecto da intercambiabilidade? Acho que é aí que é a grande diferença, né, Valderílio? Deixa eu só fazer um resgate assim rapidamente, se vocês me permitirem. Eu acho que para a gente discutir biosimilares, sempre você tem que entender de regulação. A coisa mais difícil de você discutir uma molécula diferente da outra porque elas são diferentes. Tá? Elas têm que ser equivalentes. Quem diz que elas são equivalentes é uma regulação toda construída para isso, que diz que elas são equivalentes. Elas são muito, muito, muito parecidas e o perfil de segurança e eficácia delas é muito, muito, muito parecido. Além da estrutura molecular, elas têm ainda toda essa estrutura clínica que é muito parecida, mas elas são diferentes. São duas moléculas diferentes, né? Então, essa é a primeira coisa, botando em perspectiva. Só que aproveitar esse gancho ainda da Anvisa, você acha que a nomenclatura que foi escolhida para falar em biológico novo e biológico confunde mais as pessoas do que ajuda a entender? Pensa o seguinte, foi a primeira regulação na América Latina, cara, foi em 2010. Ninguém falava de biosimilares e a Anvisa já tinha uma regulação que foi aprovada naquele ano, né? Em outubro daquele ano, outubro de 2010. Então, ela errou em algumas coisas, principalmente nesse conceito. Ela não queria falar de similar, porque aqui no Brasil existia uma pecha sobre similares, que são produtos que são cópias de moléculas sintéticas e que não passam por bioequivalência, né? Os genéricos, sim. Então, ela não queria misturar, porque alguém fala biosimilar, aí ia pegar aquela pecha do similar. Então, ela usou produto biológico novo, que é o inovador, e produto biológico, que seria o produto biológico cópia. Mas ela já assume biosimilar. Hoje, né, se você falar com qualquer agente da Anvisa, da divisão de biológicos, né, eles vão falar de biosimilar, porque é o nome que está consagrado, como direito romano, consagrado pelo uso, direito consuetudinário. Todo mundo fala que é biosimilar, agora ninguém mais discute, não é biogenérico, não é secondary biologics, não, é biosimilar, esse é o nome... Então, assim, o que a gente tem para intercambiabilidade? O que é? Uma propriedade que não é de uma molécula, é de duas ou mais moléculas, no qual você pode trocar uma pela outra durante o teu tratamento, de um paciente qualquer, e isso não impactar em nada, em diferença clínica, nem em termos de eficácia, nem em segurança. Isso é que significa ser intercambiável. Eu estou tratando esse paciente, eu vou mudando de uma molécula para outra e ele vai continuar. Se ele estava respondendo, ele vai continuar respondendo. Se ele estava falhando, ele vai continuar falhando. Porque não há diferença que seja clinicamente significante para essas moléculas. Isso aqui é um produto, são produtos intercambiáveis. Pois bem, lá para os genéricos, isso está bem definido. Inclusive, tem uma regulamentação de intercambiabilidade para genéricos. Se eu não me engano, é a CP49, não me recordo agora. Mas ali lista mais de 150 produtos que são intercambiáveis. Aí você olha, esse produto é intercambiável, eu posso trocar e tal. Mas para biológico não tem, porque isso é mais difícil, porque você tem que estabelecer molécula a molécula sem intercambiabilidade. Imagina, você tem que estabelecer intercambiabilidade para o biosimilar 1, para o 2, para o 3, etc. Então a Anvisa falou, não temos dado, meu. Se nós não temos dado, nós não temos como regulamentar. Vamos esperar vir os dados para a gente começar a trabalhar. Isso foi uma posição deles. Então, a nossa regulação avançou em vários aspectos, mas não avançou na questão da intercambiabilidade, ou intercambiabilidade, exatamente porque foi um posicionamento de 2017, né, foi com aquela nota técnica inicial da Anvisa. Então, assim, porque esse é o ponto que a gente mais discute hoje, né, essa questão da intercambiabilidade, mas a gente vai chegar lá e eu quero discutir que a intercambiabilidade são várias definições que a gente tem que colocar também no meio dessa questão aí, né, que é o switch, a troca de via única, a troca reversa, a troca cruzada. A gente tem que definir o que é múltiplas trocas, ninguém sabe muito bem o que é, qual que é o tempo para você determinar que é múltiplas trocas. A gente precisa avançar nessas questões. E existe troca também de produto biosimilar de uma molécula de referência para outro biosimilar de outra molécula de referência. A gente vai ver isso sendo muito comum já no nosso meio. Eu tratava com um biosimilar do adalimumab, o paciente falhou, e ele foi agora para um biosimilar do etanercept. Saiu de um biosimilar 1 e foi para um outro, completamente, né, de outra molécula. Então, quando a gente vai discutir essas questões, a gente tem que falar do que nós estamos falando. Porque para muita gente interessa misturar essa discussão. E não, né, se você for falar, por exemplo, de troca única, né, que chama-se switch one way, né, você sair de um produto de referência para um biosimilar, isso não se discute mais em lugar nenhum do mundo. Porque se o paciente está estável com a sua molécula,
ele tem o melhor perfil para fazer a troca. Você não pode trocar quando ele está instável. Você tem que estabilizar o paciente com aquela terapia para você fazer a troca para um biosimilar. Que é exatamente a discussão contrária ao que a gente vê no Brasil. Que as pessoas ficam defendendo que o paciente que está estável não troque por um biosimilar. Isso aí é uma coisa nonsense. Não tem como a gente discutir isso. Porque exatamente o perfil é o do paciente estável. Então, essa troca switch one way, essa não se discute. Não tem nenhum estudo no mundo que diga assim, olha, é ruim tratar. Pode dar uma pequena diferença, mas historicamente sempre comparando com aquelas dropouts, né, que você vê com produto de referência. Agora, switch reverso, tem alguns dados, não é completo, a gente ainda não tem, né? Mas já estão surgindo. A Europa tem vários dados de switch reverso. Trocas entre biosimilares, está acontecendo, já temos 2 grandes estudos aí que acabaram de ser publicados, né? Saíram de um biosimilar 1 do etanercept para um outro biosimilar, sem problemas, né, na questão da clínica. Então, claro que em medicina, quanto mais dados você tiver, mais robustez, mais confiança tem o profissional em cima daquele tópico, né? Isso vai acontecer com os biosimilares. Parece que nós estamos caminhando para isso. Agora, o que está faltando no Brasil, que eu acho que isso aqui a gente pode aproveitar para discutir, é essa questão de múltiplas trocas. A Europa define múltiplas trocas, só aquilo que acontece antes de 1 ano. Tudo que aconteceu depois de 1 ano, se um paciente em 4 anos ele trocar 4 vezes de tratamento por um biosimilar 1, 2, 3, eles não consideram múltiplas trocas. Por quê? Porque múltiplas trocas está relacionado com o processo de compra, o purchasing process que eles têm lá. Então, assim, se o processo de compra é muito rápido, e essa é a loucura do Brasil, o camarada está usando um produto, daí o comprador vai lá, o pagador, e ele compra um outro produto mais barato, porque no mês seguinte ele teve um desconto, sei lá, de 2, 3% a menos. Então, essa definição que a gente precisa melhorar, e essa definição ela tem que estar atrelada de alguma forma ao processo de compra desses produtos, né? Quanto maior o intervalo entre uma compra e outra, é mais garantido, especialmente numa fase que nós estamos aprendendo com esses produtos, de que o paciente, que a gente tenha mais segurança na farmacovigilância, de que as pessoas aprendam a usar melhor o biosimilar, ganhem mais confiança com o biosimilar, enquanto essa questão de trocar muitas vezes por causa desse processo maluco, né, no Brasil, por isso que eu acho que o grande problema que nós temos hoje é a dispensação, vamos falar disso lá na frente. Quero ouvir você, Marcos, e o Júlio também a respeito dessa parte de trocas, e o Valderilho passou meio um pouco por ela, né, dessas múltiplas trocas, que você, como reumatologista e não só professor, mas que também trabalha com a própria infusão, o que você acha a respeito disso? Então, o bom é que o Valderilho já fez um pupurri, já começou a pensar um monte de probleminhas aí, talvez um contraste grande entre o que você encontra na literatura e o problema da vida real no Brasil. Então, lembrando da parte inicial, né, da primeira regulamentação da Anvisa, pioneira na região, não tinha dados, optou por fazer isso depois. Bom, mas a gente precisa ter dados. E no Brasil, é uma coisa meio praxe nossa ter dificuldade de coleta de dados. A gente tem essa dificuldade de ainda uma ignorância sobre o assunto. Eu acho que o principal deles, o maior conflito, é isso que o Valderilho falou, as pessoas discutirem sobre o paciente que está estável. E o outro aspecto, vamos chamar dessa ignorância, desse desconhecimento, é que muitas das fontes pagadoras, aí me referindo mais ao privado, elas não conhecem essas nuances. Elas estão muito distantes dessa discussão que a gente está fazendo aqui. Então, na cabeça da fonte pagadora, do gestor, de alguém que regula o pagamento, o contrato, ele vai lá, consulta, às vezes, uma revisão sistemática e fala, olha, é o seguinte, eu vi que biosimilar pode trocar. E ele resume tudo isso no pode trocar. E aí, nesse pode trocar, ele mistura todas aquelas trocas que o Valderilho fez questão de dizer, olha, sobre que troca que nós estamos falando? É uma via, é ir de volta, são múltiplas trocas, com que intervalos, nós estamos falando de biosimilares. Frequentemente, isso não está na mente da pessoa que define qual é o biosimilar que vai ser faturado. Então, veja como esse é um problema bastante complexo e que talvez eu tenha mencionado no começo, um pouco como logística, mas vai mais do que logística, né? E aí a gente vê que, acho que para mim o principal ainda é que a gente tem uma lacuna de informação muito grande ainda, né? Então aí a gente vai juntar muito
a parte da farmacovigilância com a questão da dispensação que o Valderílio comentou também aí, en passant, que para mim não tem como ter uma farmacovigilância adequada se você não tiver uma dispensação onde o paciente está amarrado ali para você saber o que ele está recebendo ali na hora, né? Principalmente aqui no nosso modelo principal, que é de dispensação direta para o paciente, a gente nem sabe o que o paciente está estocando em casa, né? Então, para um subcutâneo, às vezes ele está fazendo múltiplas trocas lá, se muda o que ele recebe, às vezes ele pega, ele mesmo faz seu controle de estoque em casa, vou tomar esse aqui primeiro que vence antes, né? E aí, às vezes, ele vai fazendo a troca dele se ele começar a receber do gestor público, cada vez que for lá, um medicamento diferente. Então, por isso que eu sou, como vocês já sabem, um grande defensor da terapia assistida, né? Então, acho que esse paciente deveria sempre estar seguido num centro para que ele possa ter essa vigilância do que ele está aplicando e, obviamente, do que está acontecendo com ele, tanto em termos de eficácia quanto de segurança, né? Então, um paciente em terapia assistida, ele vai ser de uma maneira mais completa, talvez, seguido nesses aspectos, né? Olha, o que vocês falaram é tão pertinente, eu achei uma discussão muito moderna, digamos assim, para nós no Brasil hoje, né? Nós fizemos um estudo aqui de armazenamento e estocagem domiciliar de produtos biológicos em um grupo de 100 pacientes que recebem do SUS. Nós colocamos um termômetro na geladeirinha, é um pendrive, né? Você tira e depois ele te dá toda a leitura daqueles últimos 3 dias de variações na geladeira. A gente não interferiu no processo de orientação desses pacientes. Como eles foram orientados da Secretaria de Saúde e levaram para casa, a gente deixou. Só fizemos a avaliação na porta da geladeira. Então, no nosso estudo, a gente mostrou que 85% das pessoas, 85 desses pacientes, na verdade, dos 100, não armazenavam o produto biológico de forma adequada. Isso acontece para produto de referência, né? A gente tem, claro, a gente pode discutir vários desdobramentos, mas só para mostrar que o problema é bem complexo, né? Tem a ver com dispensação. Por isso que eu acho que o que a gente deve caminhar é para uma lei de dispensação, que nós não temos, porque não adianta você, assim, o sistema, vamos falar do sistema público, porque o sistema público é o maior sistema público de biológicos do mundo, né? O Brasil, a maior compra de biológicos do mundo está aqui no Brasil. Então, assim, não tem nem como comparar o mercado privado hoje no Brasil de biológico, porque o SUS ganha disparado. Mas tá tudo bem, assim, a lei é muito antiga, ela diz que tem que comprar aquilo que é mais barato, exceto por essa questão da PDP, que a gente pode tocar daqui a pouco, né, porque tem essa transferência de tecnologia. Você vê produtos em PDP que são, inclusive, mais caros do que os produtos que estão no mercado, mas isso tem a ver com o processo de transferência de tecnologia. Eles falam que isso pode acontecer nos primeiros anos e tal, mas em tese, assim, tem que comprar o mais barato. Então, não tem nenhuma regulamentação específica sobre a questão de segurança, de eficácia, falando de produto farmacêutico que esteja atrelada à dispensação. Então, para você garantir um ambiente, por exemplo, de farmacovigilância um pouco mais, digamos assim, controlado, a gente precisaria ter tranquilidade de saber o que está sendo dispensado, por quanto tempo vai dispensar aquele produto, né? Para a gente ter, né, e é tudo muito claro, informar, olha, é um biosimilar que está chegando, essa clareza que eu acho no sistema público que falta no Brasil, sabe? O que a gente colocou e que eu acho que o Júlio colocou muito pertinente é que a gente ainda não tem todo o conhecimento, né? Isso demora anos, né? Para a gente conhecer, isso não é uma coisa rápida. Certamente hoje, discutindo biosimilares, a gente está muito mais confiante do que quando começamos a discutir em 2010, 2011, né? Foi basicamente quando veio uma regulação para o Brasil. E vamos estar, esses problemas de intercambiabilidade talvez nem seja uma grande discussão. No futuro a gente vai saber, não, pode trocar um pelo outro que dá no mesmo. Pode ser que a gente que chegue nesse nível, né? Daí eu tenho esse trabalho muito elegante lá do João Gonçalves. O João é aquele farmacêutico que vocês conhecem lá de Lisboa, Lisboeta, que está sempre aqui no Brasil porque ele adora biosimilar. E ele estudou os epítopos que são imunogênicos do Remsima e do Remicade. Né? Ele fez um estudo comparando, que até ele coloca isso, tem que ser atributo de qualidade dessas moléculas, os epítopos imunogênicos. Você pode mudar tudo, mas se esses epítopos são os mesmos, essas moléculas vão ser reconhecidas como as mesmas. Por mais que elas tenham diferenças, o organismo não vai fazer uma varredura de tudo quanto é aminoácido e dizer, não, isso aqui é diferente daquele, ó, mudou esse aminoácido terminal aqui. Não. É que nem os pumps de bactéria. Você chega e faz uma leitura, pá, isso aqui eu já conheço, é meio que igual. Eu já sei o que eu tenho que fazer. A minha resposta inata vai ser essa aqui.
Então, ele não conhece aquela espécie, por mais que aquela espécie tenha se modificado. Parece que isso acontece com o produto biológico, com essas moléculas complexas. O organismo reconhece alguns epítopos e ele diz, não, isso é igual. Por isso que quando você olha esses testes de anticorpo neutralizante, né, por mais que eles sejam diferentes entre eles, eles mostram muita similaridade. Não dá, até é muito chato você analisar trabalho de biosimilar, porque eles são muito comparáveis, né? Nesse aspecto do desenvolvimento de... E é isso que a gente espera de biosimilar, que a gente não vai ver essas diferenças imunogênicas. Então, eu acho que isso já é um ganho de ciência que a gente está tendo em relação aos biosimilares. A gente está aprendendo a entender melhor a terapia biológica com os biosimilares, muito mais do que a gente sabia no passado, porque eu nunca vi uma discussão sobre atributo de qualidade, eu nunca vi uma discussão sobre farmacodinâmica e farmacocinética in vitro, ninguém discutia isso. Discutia-se só alvos terapêuticos, né, Valderílio? Só os alvos terapêuticos e os ensaios clínicos, né? A nossa geração foi educada com ADAPT, ADAPT, sei lá, né, Ultra e tal. E é isso que interessava para os clínicos, né? Aquilo que movimentava aquela galeria de eventos, né? Aquela loucura que era de você estar sempre no ápice da coisa, ainda movimenta um pouco, né? Mas hoje os biosimilares trouxeram uma discussão muito interessante. Por isso que eu acho que pessoas como vocês, né, que têm uma preocupação maior, que vai além só dessa questão de ser um produto, você começa a ter interações entre o sistema de saúde, entre a farmacoeconomia, a farmacovigilância, toda aquela questão do processo de produção, a questão mercadológica, né, do marketing, que é uma coisa desses produtos também, que é um desafio tremendo, né? Quer dizer, a gente não tem mais dúvidas sobre os produtos, a qualidade desses produtos que estão sendo colocados no mercado. Isso, de certa forma, inclusive, começou a dar mais confiabilidade, né? Então, todos aqueles mitos que tentaram implantar, né? A indústria de inovação fez isso, naturalmente, porque era a defesa dos seus produtos, né? Aquilo que estava em jogo era simplesmente a sua reserva de mercado. Isso foi se desconstruindo com ciência, né? De tal forma que hoje, olhando para trás, a gente vê, puxa vida, nada daquilo que aquela discussão que tinha de extrapolação de indicações, já não é mais uma discussão up-to-date, ficar discutindo se um produto biosimilar pode fazer extrapolação ou não. Todos os biosimilares, pelo menos de anti-TNF, todos eles, quando tem essa pecha regulatória, eles podem ser extrapolados tranquilamente, já não é mais uma grande discussão. O Júlio tocou num ponto que eu também sou um grande defensor, eu não consigo entender como é que você entrega um remédio de 2, 3, 4, 5 mil reais sem saber se a pessoa tem geladeira. A gente não tem nem um checklist básico nas nossas dispensadoras. E daí volta no tema da farmacovigilância. Como é que a gente vai saber se o remédio que está sendo entregue funciona se a gente não sabe nem como é que está sendo guardado esse remédio, nem como está sendo aplicado, e assim sucessivamente, que o Marcos Renato colocou como logística, né? E aí a gente entra nesse ponto importante da dispensação, que seria um outro ReumaCast para falar sobre dispensação de biológicos. Então, eu não vou deixar isso acontecer, eu vou tentar voltar aqui para os biosimilares, que vocês colocaram coisas muito interessantes que o biosimilar trouxe. O contraponto mas a gente precisou passar por um tempo. E grandes dessas dúvidas, né, que a gente não vai falar sobre Covid, mas as vacinas, o que vai acontecer? Grandes dúvidas, elas vão sendo dizimadas, elas vão sendo resolvidas com o tempo. E com os biosimilares são assim. Eu tinha muito mais desconfiança no começo, hoje eu tenho muito mais confiança. E aí a gente vai aprendendo com o tempo. Mas nós não podemos deixar as coisas meio perdidas, porque existe essa história da troca indiscriminada. E aí eu quero saber, Júlio e Marcos, agora especialmente de vocês dois, que trabalham com o mercado privado na lida direta, né? Eles te falando o que eles vão pagar, o que eles vão comprar, ou o que vocês podem comprar. E aí eu vou dizer, eu como reumatologista que não trabalho nessa ponta, na parte da infusão, o quanto que eu posso ficar tranquilo de que a operadora de saúde
vai respeitar o meu receituário e o quanto que a clínica de infusão vai respeitar? Como que essa parte do biosimilar lá na ponta, na verdade, na clínica de infusão? Eu acho que a gente tem que dividir em dois aspectos também, né? Eu acho que um é as operadoras verticalizadas, né? Então, acho que tem uma questão de logística que é diferente. E a outra são os credenciados mesmo, os prestadores de serviços, onde eu, o Marcos Renato, a gente se encaixa mais nessa parte, né? O que eu tenho de informação de operadora verticalizada, as que têm pessoas boas ali, principalmente na parte da reumatologia, elas fazem essa escolha ou essas trocas de uma maneira minimamente organizada, assim, normalmente boa, onde o médico reumatologista ali, que foi contratado para ajudar nesse meio de campo, ele procura fazer um algoritmo, algumas regras, onde o paciente realmente mantenha uma sequência do tratamento. Então, normalmente o que eles colocam em protocolos internos geralmente para pacientes novos, né? Então, esses pacientes já vão começar, ou se você decidir trocar, realmente faz o que já está muito bem determinado, que é tentar trocar todo mundo com a anuência do médico prescritor, né? Eu acho que isso ainda é respeitado na maioria dos lugares, né? Quando você pega clínicas credenciadas, em tese, se respeita a prescrição do médico assistente, né? Então, chegou que é para fazer o produto A, vai ser comprado e aplicado o produto A. Ele trocou para o B, vai fazer o B, né? Teoricamente, não é a prerrogativa da clínica o cara prescrever o A e você aplicar o biosimilar B, né? Então, isso a gente não espera que aconteça nos lugares que trabalham eticamente bem e que tem um bom relacionamento aí, que quer prestar o melhor serviço para o paciente e para o médico assistente, né? Mas eu vejo que tem essas diferenças, mas óbvio, né? Pode acontecer de tudo, né? Então tem a questão da confiança aí, que é sempre importante saber aonde o paciente está recebendo seu medicamento. Esse é um ponto em que tem lugar onde você pode desconfiar se eles estão aplicando o remédio. Aí não é nem biosimilar, né? Então, assim, se você desconfia do lugar, aí é melhor não fazer, porque realmente a gente não dá para saber. Eu já tive experiência nos tempos antigos, remotos, o paciente foi tomar num hospital e falaram, não chegou. Aí o paciente falou, como assim? Eu liguei marcando, porque não sei o quê, bababá, bababá. Aí alguém falou, não chegou. Ele aplicou, foi lá, depois aplicou a segunda dose, a terceira dose, não adiantou nada. Aí, quando foi na quarta dose, eu falei para ele, olha, troca de lugar. E aí ele começou a responder, será que foi um remédio falso? Será que ele é um respondedor tardio? Será? Não tenho como saber isso. Mas essa dúvida sempre pode existir, e então por isso que a idoneidade do local onde vai ser feita a aplicação, isso é essencial, e a ideia é essa, né? O que está prescrito é o que vai ser feito, né? E eu acho que faz muita diferença ser uma terapia assistida. E, na verdade, eu acho que a gente precisa, talvez, um impacto maior ainda, seria regulamentar e organizar essa dispensação. Eu tenho exemplos dos mais variados, pacientes que foram buscar um remédio e saiu com subcutâneo, eu falei, mas não veio 3 frascos? Não, só me deram um. Pegou um biológico original completamente distinto. Não, mas a caixinha era igual, doutor. E isso, um sistema de dispensação do governo está fornecendo 2 biológicos completamente distintos. E qual é o controle disso? Então, tem um funcionário que não fez as contas, estava escrito para dar 2 frascos, ele dá 3, 4. Tem paciente que chegou, doutor, eu tenho uma dúzia de frascos em casa. Como é que você pegou isso? Me deram e eu trouxe. Né? Então, ainda tem muitos problemas dessa natureza. Então, tem um buraco muito mais embaixo, e eu acho que até, se não me engano, foi o Valderílio que falou, né? Não vamos atribuir essa problemática ao biosimilar. Existe um problema mais profundo que antecede isso. O que o professor Valderílio colocou aí, como um bom defensor dos biosimilares, é que os biosimilares, eles não só baratearam, conseguiram gerar uma competitividade, mas eles fizeram a gente começar a discutir
dispensação melhor, porque a gente começou a ficar mais preocupado, a gente começou a pensar a respeito dos medicamentos das clínicas, a gente começou a pensar sobre qual é o pump/dump, ou qualquer o epítopo compartilhado que vai importar. A gente começou a discutir a farmacocinética e farmacodinâmica de uma forma mais verdadeira, ou seja, os benefícios dos biosimilares, eles extrapolam a simplesmente baixar o custo e ser um pouquinho melhor. Mas extrapolam porque nós estamos fazendo isso daqui, discutindo o assunto. E como eu tenho que encerrar, porque eu sou o mal da história e o tempo urge, e aí, né, a gente volta num segundo podcast, num ReumaCast da Sociedade Paulista de Reumatologia, para falar do monte de coisa que ficou faltando. Agradeço a vocês, as considerações finais aí de vocês três, e a gente volta numa próxima. E eu vou só destacar que a relação entre centros de terapia assistida, fontes pagadoras e médicos é extremamente variada nesse Brasilzão. Então, acho que a gente precisa discutir algumas particularidades de cada lugar para ver se a gente consegue capilarizar mesmo esse podcast, atender as demandas de todos. Mas eu vou procurar fechar com essa chamada do Rodrigo, que é a importância, né, como biosimilar foi um exercício para a gente aprofundar em tantos outros assuntos que tinham uma importância em segundo plano, e a gente vê como isso é tão relevante. Agradeço também por enquanto, né? Acho que a gente tem bastante coisa para falar ainda, continuar essa conversa. Para mim, o mais interessante de uma conversa tão gostosa como a gente está tendo aqui é o quanto o biosimilar já deixou de ser uma coisa onde a gente só discutia ali nos bancos, nos congressos, e passa a ser uma coisa do dia a dia, onde os próprios pacientes já vêm nos questionar também, né? Então, acho que quanto mais a gente falar, né, mais esse tema vai ganhar a importância que ele já tem e vai ter cada vez mais aí nos próximos anos. Obrigado, pessoal. Então, eu faço das palavras dos colegas as minhas, né, só dizendo que esse é um tema que traz uma oportunidade para todos nós, para nós discutirmos, na verdade, o sistema de saúde como um todo, né, as suas nuances, o sistema público e privado. O sistema privado também é um desafio no Brasil. Nós estamos falando nós temos diversas fontes pagadoras, é autogestão, é operadora de saúde, é cooperativa médica, cada uma com a sua especificidade. A gente precisa entender, o Brasil não é para amadores, né? Os biosimilares trazem um pouco isso, né? Essa oportunidade da gente discutir um pouco mais as nossas mazelas, né? De que forma a gente pode superar esses desafios. Porque os desafios, uma vez superados, a gente entra num outro patamar, né, de regulação, que é a regulação do nosso ambiente interno de saúde, né? Nós não estamos discutindo aqui a questão da economia, da saúde, digamos assim, do complexo industrial da saúde no Brasil só. A gente está discutindo coisas que refletem ali no nosso dia a dia também, né? Que produto meu paciente está recebendo, né? Será que ele sabe o que ele está recebendo? Eu sei o que está sendo prescrito? É o que eu prescrevi, não é? O que eu sei desse produto que está aqui? Então, mas eu agradeço a oportunidade. Um grande abraço. Obrigado, Valderílio. Obrigado, Julião. Obrigado, Marcos. E você, ouvinte, continua acompanhando a gente no próximo episódio. A gente vai tratar um pouquinho desse tema aí das fontes pagadoras, vamos falar também um pouco mais sobre os biosimilares. Nos encontramos no próximo ReumaCast logo, logo. Um grande abraço a vocês.